Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando o programa número 6 do podcast Bancada Azulina. E hoje vamos conversar sobre a nossa vitória lá em Teresina sobre o Altos. E na segunda parte do programa, volta a Edeni aqui pra gente bater um papo sobre o documentário Tua Luta Continuará, o Dragão no Século XXI. E para compor a bancada de hoje, eu tô aqui com o Lucas Oliva. Boa noite, Lucas. Como foi sua semana, meu velho? Oi, Mike. Tudo bom? Saudações proletárias. Mais uma vitória. Se tivéssemos vencido o Salgueiro no Batistão, hoje seríamos líderes do nosso grupo do Nordestão, né? Mais uma vitória com a marca do professor Betinho, uma vitória ao acaso. Acha um gol de uma bola mal cortada da zaga do Altos e a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo. Beleza. E junto comigo aqui na bancada, Jones Manuel. E aí, Jones, como foi sua semana? Como você está? Conte-nos tudo. Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos companheiros aqui do Bancada Azulina que nos ouvem semanalmente. A semana ela foi um pouco de apreensão pelo resultado no último jogo contra a Itabaiana, mas a partir do jogo de ontem, mais uma vitória, 7 pontos, uma boa classificação na Copa do Nordeste, uma apresentação razoável, bem melhor do que a apresentação contra a Itabaiana, apesar de que a escalação poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu acho que nós estamos melhorando. Foi uma apresentação bem mais convincente. Beleza, galera. Então, só lembrando, o programa Bancada Azulina você encontra no meu site dragãoderacaju.com.br. Em breve, Bancada Azulina com seu próprio site. Além da plataforma de streaming Spotify, no seu feed, no seu agregador de notícias, de podcast, desculpa. E também no YouTube. Então disponibilizamos várias opções para que você possa ouvir nosso podcast no melhor conforto para você. E caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente sempre está divulgando aí para que a gente possa melhorar esse programa cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto. Vamos lá. Lucas, fale aí sobre a sua visão da vitória e lá em Teresina, uma vitória ao acaso, segundo você. Eu já adianto que eu discordo um pouco disso, mas comece aí com suas críticas semanais a Betinho. Não, dessa vez eu vou poupar um pouco nosso comandante Betinho e chamar um pouco a atenção dos jogadores, principalmente os do meio e de ataque, né? Porque uma vitória ao acaso, como eu falei na minha abertura. Porque como o Jonas de uma bola mal cortada da zaga do Alto, o Dragão também poderia ter gol. Quando o Ângelo corta errado, a bola passa e o atacante do Alto não aproveita, né? De frente para Genivaldo, ele tentou achar o companheiro ali na pequena área e não conseguiu. Então eu achei uma vitória ao acaso, comemorei, gritei, fiz festa, tomei cerveja, mas a fragilidade do Altos, eu acho que o Dragão poderia ter vencido com mais segurança, que é o que eu venho cobrando sempre essa temporada, né? Vencemos 2 vezes o rival, mas poderíamos ter saído com empate, poderíamos ter vencido o Itabaiana se não fosse aquele gol no apagar das luzes que o Itabaiana achou. Então, esse é o jogo de Betinho, né? Você pode sair ganhando de 1-0, como felizmente vencemos o Altos, mas o jogo poderia ter sido 1-1, poderia ser 2-1 Altos. Então, o que eu cobro é mais uma segurança, né? Uma bola no chão, mas dessa vez eu tiro um pouco o peso do treinador, porque o Betinho arma o confiança para dar um bote, fazer um 2-0, um 3-0, só que a deficiência técnica dos nossos jogadores, principalmente do meio para frente, é assustador. O Tito, ele joga de qualquer jeito. Ele tá naquele modo Luca. Lembra daquela cantora Luca? Nem aí, tô nem aí. Então, Tito tá assim, velho. Ele joga de qualquer jeito. Às vezes a bola sobra para ele carimbar com força e ele chuta, bate fraco, tenta colocar e não consegue, nada dá certo para ele. A gente já vai chegar em março e o cara não fez um gol ainda, fez um de pênalti, foi lá em São Luís. Então, um cara que tá devendo demais, e com a lesão de Leandro Kivel, Força Kivel confirmada, vai ficar aí quase 4 meses fora de combate. É urgente a contratação de um centroavante por parte do Confiança, assim como nossas laterais, né? Novamente, Ângelo, esse mito da massa proletária, né? Que ele é um grande defensor,
que a bola não passa por ali do nosso lado direito, mas passa o tempo todo e é urgente contratações de laterais para jogarem, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Se o Confiança quiser voos mais altos, e você vê que é plenamente possível, né? Eu estou aqui acompanhando nesse momento o Clássico Maranhense, está 1-0 Moto, e até o momento está 0-0 em Maceió, né? CSA e Salgueiro. Se confirmando esse empate em Maceió, o Dragão vai dormir esse domingo em terceiro lugar. E poderíamos ter sido tranquilamente líderes agora, né? Se tivéssemos vencido o Salgueiro, que veio Aracaju em seu primeiro jogo de temporada e nosso Dragão não aproveitou. Queria também registrar Júnior Timbó, né? Esse meio atacante que vem fazendo alguns gols importantes por Confiança, mas você tem que cobrar um pouco mais de um meio atacante. Timbó entra durante o jogo, no mínimo, ele tem que parar a bola e pensar o jogo, minimamente. E ele entrou errando passe de meio metro, não dando sequência nas jogadas. Eu fiquei muito irritado com o Júnior Timbó ontem no jogo. O Negrete, tudo bem que ele é volante, mas é um cara experiente, não pode ficar errando passe de meio metro. Aí vem torcedor, o cara é volante, ele é destruidor. Aí não adianta nada, o cara vem, rouba a bola e devolve de novo, entendeu? Tem que ter um mínimo de qualidade no passe. O ponto positivo é Rafael Villa. O que Rafael Villa vem jogando é uma coisa assim, é emocionante, é impressionante. Ele faz o giro certo, as arrancadas dele, o combate, é impressionante, a capacidade física de Villa, e tá indo bem também tecnicamente. Eu tô muito satisfeito com o Villa, acho que é o grande jogador do Confiança do momento, e novo, foi, né? Nesse jogo lá no Piauí. É surpreendente Alô? Pode falar? Surpreendente como o Villa ainda continuando Confiança, jogando temporada após temporada muito bem. Acho que enquanto tem os empresários que fazem mágica, o de Villa... Ontem caiu uma lágrima do meu rosto. É emocionante ver Villa jogar. E eu e Jones tivemos oportunidades, acho que ano passado, de estar no mesmo churrasco com ele, conversamos com ele e demos uma ideia. E novamente, ele agora um pouco mais atrasado, né? Que tem algumas temporadas, alguns técnicos botavam ele bem na ponta direita, ele pegar a bola de costas para marcação, e dessa vez ele vindo de frente. Como o Villa rende. É impressionante, velho. E Ítalo, né, que eu sempre falo de Ítalo. Tem uma parte da torcida que diz que ele não tem poder de decisão e tal, mas a jogada que Ítalo fez no final do jogo, velho, é aquela jogada como o Pelé fez lá em 70 contra o Uruguai, que ele deixa a bola passar, mas o Kiewicz cai no chão e a bola não entra. Que jogada maravilhosa, pô. O cara vai solto, leve, empinado. Aí ele podia até ter cortado o goleiro e feito o gol depois, mas ele bate bonito e a bola caprichosamente bate na trave e não entra, né? Que jogador da porra, técnica, eu sou fã também. Ítalo e Villa estão me comovendo, é o ponto positivo do Confiança. E tirar um pouco o peso de Betinho desse último jogo. Vencemos, tudo bem, mas faltou um pouco mais de qualidade nos nossos jogadores de frente pra gente ter metido 2-3 no Altos. Beleza, Jones, como você viu essa vitória de 1-0 lá em Teresina contra o Altos de Altos no Piauí? Eu me agradei bastante do desempenho coletivo da equipe. A equipe mostrou uma evolução que a gente esperava já há algum tempo, mostrou uma evolução do ponto de vista do posicionamento, conseguiu, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo, controlar com bastante eficiência a partida, não deixando espaços para a equipe do Altos e também criando perigos para a defesa adversária. Uma segunda coisa que me agradou bastante, e aí como a torcedor do Confiança, é o respeito que o Altos apresentou por nós. O time entrou com medo, fechadinho, evitando se expor. Isso é sinal de que o Confiança está ganhando uma projeção, inclusive antes do início da partida, o narrador e o comentarista fazendo referências ao Confiança, no sentido de que o Confiança era um clube maior do que o Altos, como a gente sabe, com todo respeito, até pela história dos clubes, que o Confiança é. Isso me agradou bastante. Agora, eu acredito que a equipe poderia ter sido um pouco melhor. Em que sentido? Porque em determinados momentos da partida, em vários momentos inclusive, a gente conseguia ver o Negrete pegando a bola, recebendo a bola, em condições de se aproximar da área, na linha de fundo, na ponta. Isso significa que ele estava preenchendo bem o espaço. O problema é que Negrete não tem capacidade de criação, ou pouco, quase nenhuma, para que a gente cause perigo nas defesas adversárias. Então o esquema
talvez o esquema tenha sido o esquema certo para o jogo de ontem. E até pelo resultado, isso mostra que foi um esquema certo. Agora, a peça talvez pudesse ser uma outra peça. Talvez pudesse ter sido o Ítalo ou o Júnior Tibó, porque logicamente receberia uma bola naquelas condições com muito maior qualidade do que o Negrete, que conseguisse se destacar, mas a gente via um incômodo, como ele estava deslocado, tendo que aparecer e muitas vezes sem saber o que fazer com a bola, quando tinha uma oportunidade um pouco mais livre, né? Mas, de modo geral, o time ele se portou bem, me agradou bastante a forma com que o time jogou, principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o desempenho caiu bastante, e isso também me preocupa um pouco. Por que caiu? Porque ele passou a se recuar demais, não teve contra-ataques de forma seguida, que é o ideal quando você está se defendendo dessa forma, e também começou a ter perigo na nossa defesa, começou a ter lances alçados na área, é verdade, lances de o famoso chuveirinho, bomba meu boi lá da equipe do Alto, mas causou perigo ao Confiança. A nota ruim do Confiança que eu vi nessa partida é que com a saída com a contusão, e a gente deseja mais uma vez força ao Kível, o ídolo da nossa torcida, tem música dedicada ao Kível. A gente nunca vai esquecer o ano 2014, que foi aquele ano 2014, aquele jogo lá no Presidente Médici, na semifinal, no penúltimo jogo, salvigando com o Stanciano, que a gente estava já sendo eliminado. E força, Kível, a gente bastante você. Mas fica muito claro que sem Kível, o Confiança não tem outro atacante. Quando tirou o Tito ontem, quem entrou no lugar do Tito? O Júnior Timbó, que claramente não é um atacante. Tive bastante dificuldade. Eu discordo um pouco de Lucas nisso. Ele realmente, tecnicamente, não estava bem no jogo, mas ele estava fora de posição. Ele fez uma que não é a dele. Ele entrou lá enfiado para cobrir um espaço que, logicamente, Tito cansou. E Tito tem essa característica realmente de cansar ao longo das partidas. Ele geralmente joga muito tempo do que o segundo. E aí nós não tivemos opção. Principalmente para a Série C e para continuidade da Copa do Nordeste, a gente conseguir avançar, vai precisar de uma outra peça para que a equipe tenha uma sombra para o Tito e para que a gente tenha uma opção de fazer um revezamento quando for possível. Mas, de modo geral, me agradou bastante a entrada do Ítalo. Ele cada vez cresce mais do ponto de vista técnico. Ele é um jogador muito franzino, mas ele é muito habilidoso. Ele tem uma técnica muito apurada, domina muito bem a bola, tem uma boa visão de jogo. E ele está precisando daquela partida, aquele jogo para deslanchar. Eu acho que se ele fizer uma partida muito bem, fizer 1-2 gols e cair nos braços da torcida, vai virar realmente um jogador com uma característica diferenciada. Eu acho que Ítalo já caiu nos braços da torcida. O que está faltando é dar moral para Ítalo, por parte do treinador e dos seus colegas de trabalho. Acho que só isso que está faltando. Sim, realmente. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado, um jogador aqui da terra. Isso é muito bacana quando a gente tem. Ele tem todas as características que podem... a gente pode estar vindo a ser um ídolo do Confiança, né? Ele é muito habilidoso, vistoso, a torcida gosta dele, apesar daquele jogo contra o Sergipe, quando ele veio no outro jogo, contra o Itabaiana, ninguém ficou com medo, o Ítalo porque errou naquele, não. Teve confiança, e o Confiança agora chega na fase decisiva do ano, da primeira parte do ano, melhor dizendo, e a gente vai chegar no momento, tem 3 jogos do Campeonato Sergipano, e vai chegar no momento que é o momento mais difícil da temporada, que é quando vamos enfrentar os times de Série A e de Série B pela Copa do Nordeste. Então, beleza. A minha visão do jogo é bem parecida com a de vocês. Achei que eu ia discordar mais de Lucas em relação a Betinho, porque eu penso que essa escalação sem um meia de ofício meio que tentou dar uma recomposição maior com o Jonatas, que é mais rápido, no meio campo, povoar mais, porque a gente estava perdendo muito meio campo, e até evitar a exposição da defesa com isso. Então o time ficou mais postado, botou um volantão que foi Negrete, e acabou que a gente não foi um jogo como os últimos 3 ou 4, onde Genivaldo fez milagre atrás de milagre. A defesa se portou muito bem, em que pese o Altos não ter feito um bom jogo, mas a gente também tem que pensar que todo mundo olha para o Altos e pensa o 7-1 que tomou contra o Santos, mas o Altos, nesse jogo de ontem, foi o primeiro jogo da temporada que o Altos não marcou um gol sequer. O Altos vinha marcando pelo menos um gol. Inclusive, contra Santos e Ceará, ele abriu o placar
e depois tomou as viradas. Esse mesmo Altos foi a Natal e empatou com o ABC, coisa que se a gente fosse a Natal, empatasse com o ABC, a gente ia achar um resultado bom. Empatou com o Motoclube, esse Moto que desclassificou o Vitória na Copa do Brasil e está ganhando a segunda. Moto tá bem. Da segunda do Sampaio. Então, assim, não jogamos com time cego. O técnico Leandro Campos, velho conhecido, treinou o Tricolor aqui, deu trabalho pra gente. Então, eu vi que, acho que Betinho ele acertou na estratégia. Agora, a gente teve algumas chances de contra-ataque, que teve jogador que perdeu o gol na frente do goleiro Andrade. Teve bola até de Vila, que a gente elogiou, que ele chegou na frente e não teve a coragem de fazer o gol e tentou dar um passe e perdeu a oportunidade. Então, esse tipo de coisa a gente não dá para botar na conta de Betinho. Ele arma o jogo para que o Confiança não perca o meio-campo, saia bem no contra-ataque, mas quando sai no contra-ataque o time não perde o gol, e aí é a velha deficiência de ataque que a gente está começando a ver. Tá faltando ali um matador. A gente espera que Tito se recupere, até porque não é um jogador barato para nossa realidade. Então, sim, precisamos de um substituto já, porque sem Kivel a gente fica bem sem opção, principalmente de um jogador mais enfiado na área, porque o próprio menino que veio lá do Botafogo, esqueci o nome, enfim. Amilcar. Amilcar. Ele, ao que parece, não é um jogador de dentro de área, é mais de jogar pelos lados, flutua mais. Mas enfim, eu vi uma visão bem parecida com a de vocês. Vi que Betinho armou o time para não perder o meio-campo como tinha sido feito. Então a gente não. O Altos teve um domínio de bola, mas foi um domínio muito, muito inerte. Tocava para um lado, tocava para o outro, tentava cruzar. Nossa defesa foi bem. Acho que à medida que vão pegando o ritmo de jogo, estão melhorando. Se não me falha a memória, foi o quarto ou quinto jogo que a gente não tomou gol. Isso é importante. Então, assim, eu estou satisfeito com o resultado, com o jogo, até com as leituras que Betinho fez. Claro que a gente vai esbarrar em algum problema de limite mesmo do time. O nosso ataque não está funcionando, mas acontecendo isso, o nosso treinador conseguiu algumas saídas. E Ítalo, assim, tá pedindo passagem, não é de hoje. E assim, espero que quarta-feira, agora contra o Frei Paulistano, Betinho já o coloque de saída. Vai ser um time mais fraco, um dos times mais fracos que já vimos. Ô Mike, o Dragão já tá em Aracaju, chegou hoje no domingo às 15 horas. Deve estar amanhã, acho que é folga para todo mundo, né? Na segunda. Terça tem um treino, quarta vai pro jogo, né? O Confiança agora, ele tem uma sequência que são 3 jogos do Sergipano para conquistar de vez o primeiro turno, que vale a Copa do Brasil 2020, né? Quarta-feira, dia 20, a gente pega o Frei Paulistano. A priori, esse jogo estava marcado pro Titão, mas hoje eu vi daquelas notas de WhatsApp que vem assinado pela assessoria da federação, informando que o jogo será no Batistão, 8h30 da noite, né? Frei Paulistano e Confiança. Não tenho confirmação se realmente será, mas parece que tem um bom indício que vai ser mesmo, né? Que agora esses times do interior ficaram muito interessados em dar uma bocanhadazinha na renda, né? Já que a massa proletária sempre está colocando por volta de 2.000 pessoas no campo, né? E no sábado, dia 23, o Dragão joga no Batistão, jogo da televisão, da TV Atalaia, contra o Boca Juniors, que venceu o Itabaiana, né? Que é engraçado, esses times jogam a vida com Confiança, né? O Itabaiana complica sempre pro nosso lado, e aí para depois perder pro Boca Juniors, como perdeu nesse final de semana. E, por fim, né, dentro dessa sequência de 3 jogos de Sergipano que vamos ter agora, na quarta-feira, 27 de fevereiro, né, fechando o mês de fevereiro, antes de começar o Carnaval, né, que começa dia 1º de março, o Dragão tem um jogo super decisivo contra o Lagarto, que será aqui na Arena Batistão, podendo, ao vencer o time da região sul do estado, confirmar a conquista do primeiro turno e o passaporte para a Copa do Brasil 2020, que já de entrada a Confiança já teria R$500.000 de cota, né? E depois dessa sequência de 3 jogos no Sergipano,
aí começa uma sequência mais dura na Copa do Nordeste, que o Confiança tá no páreo, né? A gente pega o Fortaleza fora e o Vitória e o CRB, que pelas minhas contas, se a gente vencer, será difícil, né? O Vitória e o CRB aqui no Batistão, acho que tem boas chances do Confiança avançar essa classificação inédita na Copa do Nordeste. O nosso problema hoje reside que dos grupos, só o grupo B vence. O grupo A, salvo engano, deve ter 3, no máximo 4 vitórias em toda a Copa do Nordeste. Então, inclusive uma foi o Salgueiro que bateu a gente. Então, tá todo mundo pontuando e o Confiança tem que manter o ritmo e pontuar. Aproveitar, tudo bem que em 2-3 semanas muita coisa muda, mas o Fortaleza hoje perdeu para o Atlético Cearense, antigo Uniclinic. O Vitória vem numa temporada terrível, desclassificado na Copa do Brasil, não está fazendo uma boa Copa do Nordeste, também não está fazendo o Campeonato Baiano que costuma fazer. Enfim, chance tem, é só a gente começar a ter mando de campo, né? Mais uma vez parece que esse ano vai se repetir a coisa do Confiança joga bem quando sai para visitante, mas entrega o jogo aqui dentro do Batistão. Então estilo Betinho, né? Estilo Betinho. Ele não sabe propor jogo. Betinho não sabe propor jogo. Tanto que eu tô tranquilo com esse jogo fora aí contra o Fortaleza. Acho que o Betinho Ball vai se comportar bem. Mas os jogos que a gente tem que mandar, propor aqui na nossa casa, Betinho não consegue, né? E surpreendentemente a gente tem um bom retrospecto contra o Fortaleza nos últimos anos, seja lá no Ceará, seja aqui em Aracaju. Então, vamos torcer que a gente mantenha... ou empata ou vence, né? Acho que a última derrota do Confiança pro Fortaleza lá em Fortaleza foi pela Copa do Brasil de 2013, se não me engano. O Confiança já tinha sido eliminado de todas as competições, foi jogar a segunda partida lá, mas esperando isso não lembro, assim, de vitórias recentes, derrotas recentes. Teve um empate lá que, lembra, o Robinho fez uma jogada e gol de Rômulo, a gente empatou lá no finalzinho. Teve um empate que a gente tava vencendo 2-0, pegou um empate no final. Foi foda essa. Teve empate. Gol de Wallace, não foi? Sim. Teve do meia que veio do América Natal, Cascata. Gol de Cascata, 1-0. E foi um puta gol de Cascata, né? Isso. E teve aquele empate também, 1-1, que foi o gol de Léo Ceará de pênalti. Foi mesmo. E as vitórias, né? A gente venceu aqui com gol de aquele gol mágico do Almir Dias. Sim. Teve um 3-0 na Copa do Nordeste que era aquele time com Richardson. 2013. Foi Diego da Silva, Diego Neves. Diego Neves. Foi a primeira vez que eu levei minha filha, ainda era bebezinha, pro estádio. Aquele jogo foi marcante pra mim. Pô, bacana. Então, pra encerrar, alguma coisa mais falar sobre o jogo contra o Alto? Acho que não. Beleza, então... Acho que a gente exauriu. Beleza. Os próximos compromissos do Confiança, Frei Paulistano e Boca Júnior. Entrar bastante concentrado. Acho que nem todo jogo vai acontecer o que aconteceu com o Guarani. Entrar bastante concentrado, porque como a gente viu do Itabaiana, todo mundo entra contra o Confiança, até para mostrar serviço. Um jogador que se destaca tem sonho de vir para o Confiança e jogar uma temporada completa, porque nesses times logo eles vão estar desempregados. Então, toda a atenção nesse jogo, ainda que o Frei Paulistano tenhamos relatos que seja um dos piores times que já andou pelos gramados sergipanos, mas é bom respeitar, entrar com toda a atenção para vencer e garantir essa classificação aí à Copa do Brasil e também manter o bom retrospecto. Acho que vitória chama vitória. Manter um momento bom é importante para que a gente possa chegar bem aí em março, vai pegar essas pedreiras e logo a Série C está chegando. A Série C a gente sempre olha nesse início de temporada ela como algo distante, aí quando a gente acorda já está chegando ela aí e a gente ainda está bem perdido. Mike, eu acho que contra o Frei o Betinho vai botar para jogar quem não jogou em Altos, né? Então a gente vai ver Flávio em ação. Eu não sei como é que ele vai fazer no comando de ataque, né? Porque sem Kível e Tito desgastado, não sei como é que ele vai improvisar ali, né? A gente só tem atacante de lado no elenco, né? Não tem um cara do ofício para quarta-feira. Tem o menino da base, Vander, salvo engano, que é mais atacante de ofício.
mas assim, desde a copinha ele não agrada a ninguém. Então, assim, não sei se Betinho vai arriscar tanto. Eu gosto do futebol de Wander, mas ele não é centroavante não. Wander também é camisa 11. Bem, e aqui nós estamos com o Edenir, diretor do documentário Tua Luta Continuará, o Confiança no Século XXI. Então, pra gente discutir sobre essas mudanças do Confiança no século XXI, de como Confiança evoluiu nesses 18, 19 anos de século XXI, trouxemos o diretor do documentário. E Edenir, fale aí pra gente qual foi a inspiração, de onde surgiu a ideia, como foi feito esse trabalho aí para construir esse documentário que tá lá no YouTube. Tranquilo, na realidade esse documentário foi iniciado em 2015. A ideia era 2015 a gente finalizar esse documentário. Infelizmente, assim, sabe, é um documentário sem fins lucrativos, a gente não vive disso, mas a ideia era justamente mostrar essa evolução do Confiança no século XXI, até porque a história do Confiança todo mundo já sabe, todo mundo já sabe, já é de conhecimento que aconteceu, e o que a gente pode mudar no Confiança é o presente. Então a ideia foi trazer uma evolução e uma análise crítica, né? Crítica não no sentido de criticar quanto pior melhor, não, é fazer isso até o que justamente vocês estão fazendo com o clube, trazer para uma avaliação os pontos fortes, os pontos fracos, e até trazer para o torcedor, como você falou agora há pouco, trazer para dirigentes, trazer para os desportistas, enfim, uma análise do quanto a gente evoluiu, e isso a gente não pode esquecer, até porque tem que pro amanhã a gente tem que tomar como exemplo as coisas que deram certo e reforçar, revisar, fazer diferente o que não deu errado. Então a ideia foi isso, trazer pro torcedor, principalmente muita criança, cara. Você vê no Batistão, você vê nos condomínios, você vê na rua muita criança com a camisa do Confiança. E essas crianças, cara, não sabem muito como se deu, eles viraram Confiança, mas quando eles estiverem maiores, crianças de 6, 7, 8 anos de idade, entender um pouquinho como foi, onde é que ele foi inserido, como ele conheceu esse clube. E outra coisa, para finalizar essa primeira pergunta, o Confiança tem uma história muito bonita, cara. A história do Confiança tem que ser valorizada e não pode ser esquecida. E hoje a gente entende que a história do Confiança precisa ser bem, até essa evolução, esse carro-chefe do futebol sergipano, que é o Confiança hoje, não pode ser esquecido e precisa ser exaltado sempre. Edenir, eu vi o documentário, gostei bastante, acho que é um registro importante, é um registro diferenciado do que a gente vê, porque hoje é de visual, né, o áudio e vídeo, né, e você entrevistando figuras que dirigentes, diretores de futebol, pessoas que realmente estiveram ali no comando, decidindo quem contratar, o que fazer. Eu achei que foi bem legal. Eu só senti a falta de você ter entrevistado Célio França, velho, que é uma figura controversa, né? Todo mundo sabe as histórias de Célio no Confiança, para o bem e para o mal. Mas, quer queira ou quer não, o cara que encarou o establish do futebol sergipano e fez o Confiança voltar a ser campeão, né, depois de 10 anos. Eu só senti falta do documentário essa entrevista, que seria icônica. Eu concordo, no projeto inicial constava Célio França, assim como outras pessoas, mas, cara, fazer material para a internet, você sabe muito bem, você trabalha com isso, fazer podcast, é complicado você condensar uma história de 19 anos em 20 minutos. É tanto que a ideia inicial do documentário eram 20 minutos. Só que as histórias rendem, cara. E se você cortasse muita coisa, às vezes perdia um pouco do sentido, né? Ficava algo muito simples, algum detalhe que era importante não precisava. Por isso, o documentário, algumas pessoas até falam, o documentário é grande. Eu falo, cara, assista aí devagarzinho, tá lá eternamente na rede mundial de computadores, quase 10 minutos hoje, 5 amanhã. E aí, o que eram 20 minutos acabaram ficando em 50. Ele estava na lista também, como outros dirigentes de Confiança, mas infelizmente hoje em dia para você encontrar, Célio França não está mais no mesmo número que a gente tinha, não está mais no mesmo endereço onde ele morava, então, e algumas pessoas, assim, Célio França é amado e odiado, né, cara? Eu acho que se tratando de Confiança, eu acho que ele é mais odiado que amado, então algumas pessoas nem quando a gente conversava para pegar
a informação deles, cara, rapaz, não sei, nem quero saber. Então foi por isso que foi difícil encontrar Célio França, mas a princípio ele estava, mas infelizmente a gente não acabou encontrando e tal, e enfim, ele infelizmente não apareceu, por isso convidamos até o Paulo Júnior, que foi assessor de imprensa, estive com Célio França no início aí do século XXI, e sabe muita coisa, cara. É engraçado o documentário, cara, quando é em off, você sabe de tanta coisa que a galera às vezes não quer falar quando tá no ar, mas assim, foi uma história bacana. É sempre bacana falar sobre confiança. Beleza, não sei se você pretende um projeto futuro, né, porque dá muito trabalho e como você bem falou, você não é um diretor profissional, né, e sim um abnegado dos documentários, assim como os abnegados do nosso futebol. Bem, sobre o processo de produção mesmo, como você começou... E às vezes é interessante você escutar também o lado do dirigente. Então, Lucas, a ideia foi o seguinte, até você falou uma coisa bacana, a ideia era ouvir quem estava no clube na condição de dirigente, ouvir quem estava no clube na condição de jogador, ouvir quem é da imprensa para ter uma visão diferente, e aí você me pergunta às vezes, por que você não ouviu o torcedor? Porque torcedor às vezes é passional, e a gente queria ouvir quem estava lá dentro, porque você às vezes fala, só quem sabe... A dificuldade é quem está aqui dentro e tal. Então, beleza, vamos ouvir quem estava aí dentro no dia a dia. Por isso que o torcedor não participou. Até tem um projeto legal de umas meninas que fizeram um canal Paixão Azulina, que também já retratou essa questão da paixão dos torcedores. Por isso que a gente não envolveu o torcedor. Perfeito. Mais um colega aí? Jones? Então, eu fico feliz quando a gente vê essas iniciativas contando a história do Confiança, porque uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida é ter feito, ainda que de forma pequena, de forma curta, parte dessa história do Confiança, história maravilhosa. Ter disputado uma decisão pelo Confiança, de ter conseguido um título pelo Confiança. Eu estava no elenco que foi campeão da Copa Governador do Estado em 2005. A gente bateu o rival na decisão. E aquilo, para mim, foi uma carreira curta, foi o auge da minha carreira. Então, quando a gente conta a história, e você contou, Ednei, a história do Confiança nesse início de século, eu participei dessa história, posso dizer a você, o Confiança ele não mudou muito nos últimos 19 anos, ele mudou muito nos últimos 11 anos, né, nos últimos 12 anos, porque em 2005, início de 2006 eu ainda estava lá e depois não fiquei, o Confiança era uma outra realidade, uma realidade totalmente diferente. Para quem já teve a oportunidade de entrar nas dependências do Sabino, né, falando de estrutura física, parece um outro lugar, um lugar totalmente diferente, com equipamentos que sequer existiam na minha época, com alojamentos com uma qualidade muito boa, muito, muito razoável, e isso orgulha, porque o Confiança é a nossa paixão, né? A nossa paixão futebolística. Eu aprendi a gostar de futebol no estádio com Confiança, eu estive com Confiança, a minha memória mais antiga do futebol é a derrota do Confiança em 91, que a gente já estava comemorando é campeão. E depois vieram os anos de sofrimento dos anos 90 todo. Foi de muito sofrimento, e o início dos anos 2000 foi uma época de êxtase. E a gente tem vivido isso. O campeão do novo milênio. Então, é muito bacana você ter essa iniciativa de um sergipano contando a história do nosso clube. E assim, o canal, cara, como até o Lucas falou, é um documentário que não tem pretensão de ganhar grana, quero dinheiro com isso. Até algumas pessoas, ficou bacana, podia vender. Não quero vender nada. Isso é uma contribuição que eu tenho para o clube. Eu falo contribuição mesmo porque a gente pode tirar algumas lições. Aquele documentário é pano de fundo para muitas coisas. O torcedor mais atento vai perceber o quanto os bastidores do futebol sergipano era contra o Confiança, o quanto o Confiança modificou isso. A gente tem que bater palma para Luiz Roberto, não só Luiz Roberto, claro, Luiz Roberto não fez tudo sozinho, mas ele deu uma grande contribuição nessa questão de equilibrar a finança, de trazer patrocínio, mesmo que seja um dinheiro tímido, não é aquele volume de dinheiro como outros clubes mais trouxe. Planejamento estratégico, trouxe também credibilidade, porque se você conversar com algumas pessoas, eu sou administrador de formação, e eu converso com várias pessoas aí, às vezes, com outros administradores, porque o futebol não vai, o cara, como é que eu vou vender? Eu vou botar meu dinheiro numa coisa que, às vezes, primeiro, não, agora melhorou muito, mas não tinha visibilidade. Segundo, os dirigentes, estou dizendo
Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, tá? Estou aqui dizendo o que é a visão aí fora. Muitos não têm credibilidade. As pessoas têm um pé atrás com muitos deles. E Luiz Roberto não, trouxe uma credibilidade para o clube. Outra coisa que o documentário falando de fundo, quantos jogadores aí, a gente fala muito de Richardson, Valdo, Everson, mas o Confiança foi um celeiro de revelações há muito, mas muito tempo. Michel, Nenê, Gilberto passou por aqui, Gilberto tá aí brocando aí no Bahia, jogando bem. Quantos jogadores aí, na época até de Emanuel Vanderlei trouxe com esses caras, tem muito, mas muito jogador com Confiança. Marcelinho, aquele que foi pro Vasco da Gama. Muito. Rivelino, não sei se você lembra. Rivelino. Joguei com 3 desses, Marcelinho, Nenê e Michel. Não, quantos jogadores... Aí a gente faz pô, bacana, mas o que é que Confiança tá ganhando com isso? Eu sei que é difícil, cara. Às vezes tem contrato que tá lá mesmo, que o jogador na primeira oportunidade vai sair, mas a gente precisa mudar um pouco isso. E o documentário foi pano de fundo para reflexões desse tipo, entendeu? Ednei, sobre essa questão, a gente tem um histórico até longo sobre isso. Exatamente. Na década de 50, acho que é Paulo Lumumba, ele saiu daqui pro Grêmio de Porto Alegre e se tornou ídolo por lá. Ruiter foi artilheiro do Brasil, foi parar, salvo engano, no Mônaco da França. E lá viveu, acho que até a morte. Bordeaux. Depois nós tivemos Nunes, que veio passar um tempo aqui, salvo engano, ele fez uma parte da categoria de base dele no Bangu, veio pra cá e foi aqui que ele ganhou a experiência que ele precisava para ir brilhar no Flamengo, fazer gol em final de Mundial de Cedro clube. de São João. Só tentando lembrar de cabeça. Dinho, né? Quem? Dinho que jogou no Grêmio. Dinho que jogou no Grêmio. Foi cangaceiro. Exatamente, foi cangaceiro. Geraldo, nosso Gera 10, rodou muitos times do Nordeste, ídolo no Náutico, ídolo no Fortaleza, ídolo no Ceará, jogou aqui no final dos anos 90 em um time muito bom, aquele time, a gente perdeu a final, salvo engano, para Lagartense, isso, 97. Itabaiana. Até Valdo perdeu um pênalti. Isso. Então, Valdson também, então, e talvez o clube tenha como usar isso até para fazer essas parcerias que faz com Vitória, fez agora com Botafogo, até para contratar jogadores e dizer que tem esse histórico de, ainda como ele não é um clube da primeira página do futebol brasileiro, mas que aqui ele consegue dar a experiência de um clube competitivo, com torcida, com imprensa, que é muito difícil do cara ir para um Red Bull da vida, que é um time completamente insosso e o cara até consegue ganhar um pouco mais, mas não tem a mesma visibilidade e a mesma... Eu encaro Confiança como aquelas incubadoras de universidade, porque aqui você tem tudo, você tem a pressão da torcida, você tem um time que tem que jogar pelo resultado. Então, às vezes, se o cara se dá bem no Dragão, ele já tem uma casca para ir para clubes que estão em um nível maior do que o nosso no momento. Exatamente. Eu não sei se a diretoria faz ou não faz, mas eu sinto falta disso. Sinto falta de pegar esses exemplos que agora são mais recentes e até a internet faz com que isso tenha uma projeção maior. De Everson, de Richardson, de Gilberto, e fazer com que isso... Léo Ceará. Fazer com que isso tenha um peso maior na hora de contratar um jogador. Aquele jogador que fez a base no São Paulo e talvez não vá ter espaço no time, talvez seja melhor ele vir para Confiança como um trampolim ali para ele alçar voos maiores. Mike, inclusive o documentário também foi para isso. Para quando alguém... porque jogador faz muito isso, né? Vai lá, vai nas redes do YouTube, procura saber de um e outro. E foi o documentário também, o intuito do documentário foi para isso, para o cara ver que ele tá vindo, beleza, eu tô vindo para o menor estado da federação. Mas é um time que, apesar de estar no menor estado da federação, é um time que tem uma torcida que enche, torcida que cobra, um time emergente, um time que tá passando, vira e mexe, tá jogando aí na TV, que antes a gente não via isso. Então, isso também, o documentário também tem tenta atingir isso também para quem
para ter essa divulgação fora. Inclusive, desculpe estar me alongando muito, mas só uma questão aqui, até no próprio documentário, o Paulo Júnior fala muito sobre isso, que o Confiança precisa melhorar o marco. Hoje o Confiança está num patamar, o Confiança precisa se impor, cara. O que o Confiança quer? Porque isso a gente tava... Perfeito. Porque hoje a gente não sabe se o Confiança quer ficar na Série C eternamente. Eu sei, a gente tá falando aqui, quem sabe são os caras lá, concordo plenamente. Mas tem que ter cuidado, porque se ficar nesse vai e vem, pode subir, como também pode descer, como em Casa da Vida, que bateu lá e tá aí sem série D, América. América tem que ter cuidado disso aí. A gente tem um agravante que a gente tem um estado menor, sem representatividade, onde os dirigentes, onde os empresários não investem muito. Deninho, por isso que é preocupante esse mau trabalho de Betinho, entendeu? Sim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, cara, a gente remar tudo que remou de novo, meu amigo, difícil. Não rema mais, não. Difícil. Então esse o documentário tem que trazer todas essas questões, entendeu, Bancada Azulina? Entendi. Bem, da minha parte, eu quero agradecer a sua presença, Denis. Foi um ótimo documentário. Vamos botar no link do post onde vai estar esse podcast para você, quem não assistiu, assistir. Quem já assistiu, veja de novo, veja com os detalhes, ou alguma coisa que passou, para que os dirigentes também possam ver, porque a gente também possa sentir o que o dirigente sente. Às vezes, pra gente é tudo muito fácil, a gente, de fato, tem seus perrengues, e aí deixe um recado final do que você quer falar, faça seu jabá, Mike, eu tenho uma pergunta para Denis. Pergunta, Denis, e já emende com a sua resposta final. Beleza. Meu diretor, toda obra, depois que é acabada, claro que nada é definitivo. Você, depois que você viu a obra acabada, o que é que você acha que faltou? Que você podia ter colocado isso, podia ter feito assim. Você conseguiu enxergar isso depois da sua obra acabada? Sim, sempre tem oportunidade de melhoria, cara. Tinha uma pessoa que a gente entrevistou, é uma história até complicada, e tem umas perguntas lá. Eu não sei se essa pessoa não gostou das perguntas, só sei que pediu para refazer as perguntas. E uma pessoa dentro do clube, que é assim, tá no direito dele, dá entrevista quem quer, responde quem quer. Eu acho que a participação dessa pessoa seria muito importante para esse documentário. Ele tem muito a complementar. Não é nosso querido Hernando Rodrigues, não, né? Tá. Eu vou deixar no ar aí, mas... Até porque assim, Hernando também é outra figura controversa do Confiança, multicampeão, um cara que entrou no Confiança, como o Paulo Júnior mesmo falou no seu documentário, como carregador, meio que um faz-tudo de Fernando, e hoje é, com certeza, um dos caras que mais comandam lá, né? Quem dá a palavra final e quem decide. Então, assim, queria muito se o pessoal participasse e ia contribuir muito, mas infelizmente ele pediu para que a gente fizesse outras perguntas, tá no direito dele, mas enfim, eu acho que essa pessoa ia contribuir muito. O canal pretende, como o Lucas falou muito bem, eu não tenho muito tempo, eu tenho outra atividade, mas o canal pretende fazer algumas outras coisas, como esse está muito... tá morno ainda, né? Tem pouco tempo que colocou aí, mas eu acho que a gente tem muito... O material é muito vasto, cara, tem muita coisa ainda para fazer. Tem muitos assuntos aqui, a gente abordou muito. Então, assim, um pouco de paciência, assistam esses e vem mais. E outra coisa, não é para criar tumulto, não é só para criticar. Toda análise crítica tem um ponto bom e tem um ponto ruim. E que isso sirva de base, de apoio, uma visão diferente de várias pessoas. Uma visão não é minha, é Denis. É uma visão das pessoas que estão envolvidas no futebol. Que sabe o que de fato acontece ali, entendeu? Então, ele sabe o caminho das pedras, e que aquilo sirva também de exemplo para as pessoas que podem investir no futebol sergipano. É que, cara, o futebol também não tá tão essas coisas todas, não. Você vê um Flamengo e Bangu, um São Paulo e Novo Horizontino, tem jogo que é uma desgraça também. Eu acho que o sergipano também tem que começar a valorizar as coisas da sua terra, aquele ciclo vicioso, né? Se eu não valorizar, eu não vou ter dinheiro, sem dinheiro eu não vou contratar, sem contratar eu não vou subir de divisão, não vai ter jogo bom, então todos esses elementos precisam estar contribuindo, né? Essa corrente não pode quebrar. E escutar um pouco menos a mídia que vem lá de fora, cara. Vocês falaram muito do Flamengo aí. O Flas Press é incrível, cara. Eu tava assistindo um Fantástico, tá certo, teve as crianças que morreram
Poxa, lamentável. Aí botaram a bandeira do Flamengo no Maracanã, aquela comoção. Cara, eu acho que a hora é parar a racionalidade para que outras, mais 10, mais 2, mais uma criança não morra aí. A gente precisa cada um fazer seu papel, seja clube, seja órgão público, tá? Que passa muita vista grossa nessas coisas. Eu fui lá e dei 30 multas. E aí, vai ficar eternamente dando multa? E aí, sua condição de ir lá fechar? Todo mundo é culpado nisso tudo, tá? E a gente precisa mudar isso. E outra coisa, acorda, torcedor azulino. A gente tem que fazer muito pelo clube. Não é só rede social, mas atitude a gente precisa um pouco. É isso aí, galera. É isso, Vem pessoal. coisa nova por aí. Com essa mensagem aí de Edeni, a gente encerra mais esse episódio do Bancada Azulina, agradecendo a todos os nossos participantes, agradecer ao nosso convidado. Edeni, a casa é sua, quando quiser, já sabe o nosso Skype, o nosso horário de gravação. Então é hoje que eu quero falar, quero comemorar aquela vitória, quero lamentar as poucas derrotas que virão, que, enfim, espero que sim. A casa é sua, fique à vontade sempre que quiser dar sua mensagem, sempre que tiver algum documentário aí na agulha, alguma coisa nova, algum outro projeto, pode vir que a gente tá aqui de braço aberto para te receber. Valeu! Beleza, cara. Obrigado. E quem sabe outras parcerias aí do canal EOF com a Bancada Azulina não pode surgir aí a partir desse convite aí feito hoje por Lucas Oliva. Obrigado, galera. Então é isso, queridos. Mandem suas despedidas. Agradecer a todos que nos ouviram. Agradecer a Edeni pela entrevista que nos deu sobre o documentário que ele fez. Assistam, divulguem, é um material muito bom. E abro aí para Jones e Lucas fazerem suas despedidas. Pode falar, Jones, fala aí. Bem, mais uma vitória, 7 pontos. Pela atuação do time ontem, o horizonte que se abre é um horizonte promissor para o Confiança. É bom que continue nessa crescente. É importante que o clube, que o desempenho da equipe, ele não comece muito lá em cima, porque quem bota o bloco muito cedo na rua cansa mais cedo. Confiança é bom que vá galgando, degrau a degrau, subindo de produção, para que a gente chegue no mês de março, que é um mês decisivo para a temporada, porque tem as partidas finais da Copa do Nordeste mais difíceis, porque tem já o início do hexagonal aqui do Campeonato Sergipano, e aí é que a gente vai ver o desenrolar de todo o ano 2019 a partir desse teste de fogo que vai ser o mês de março. Acho que o time está andando bem, que a gente tem esperanças justas de que a gente está melhorando, que a gente vai conseguir ter um ano de 2019 um pouco mais feliz. Beleza, galera? Você não se despediu ainda, foi mal. Fala, Lucas. Só registrar aí essa disputa judicial que está acontecendo no Confiança, né? Um grupo de conselheiros entrou com uma ação judicial cobrando transparência da diretoria. Obviamente que a gente apoia a transparência no futebol e hoje em dia o Confiança, como o maior clube do estado, movimenta muito dinheiro e a torcida bota dinheiro no Confiança e todos nós temos direito de saber como esse dinheiro está sendo empregado. Torço que essa briga política não reflita em campo e não contamine o ambiente do nosso time, dos jogadores, e o Confiança continue nessa toada aí de vitórias, né? E ressaltar aqui para a massa proletária que se o Dragão quiser fazer voos mais altos e grandes conquistas, é urgente que a gente contrate um centroavante de ofício, devido ao caso de Kivel, e os laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo, para chegar, botar a camisa e entrar em campo. E registrar também que Anderson tá com muita vontade, viu? Acho que eu gostei da ideia de Jones, acho que no programa passado falou que uma zaga com mais jovem e um cara mais experiente, eu acho que essa mescla seria interessante, mas eu fico em dúvida em quem permaneceria na minha zaga, né? Se o João Paulo ou se o Simon. No mais, boa semana aí pra toda a massa proletária e quarta-feira mais uma vitória. Um abraço. Um abraço, galera. Até a próxima. Fui. Que no gramado mantém sua glória, é a Desportiva Confiança. Dos operários, seu nome a vitória, sua bandeira.